Ei, transformador, pensa comigo no seguinte cenário. Hoje, 5 de abril de 2026, a gente vai analisar a fundo a crise sem precedentes que está sacudindo o mercado de plásticos. E olha, o que a gente está vivendo não é uma simples flutuação de preço, não. É uma verdadeira mudança de paradigma, que está exigindo um jeito totalmente novo de pensar e de operar. Vamos voltar um pouquinho no tempo só para lembrar. Esse era o preço que a gente conhecia, o patamar histórico para resinas comuns como polietileno, polipropileno, R$ 10 o quilo. Era com base nisso que milhares de empresas aqui no Brasil planejavam tudo, sabe? Empresas que fazem coisas essenciais, desde embalagem de comida e remédio até peça para carro e para construção civil. Isso, gente, era o nosso normal. E agora, essa é a nossa nova e, vou te dizer, brutal realidade. Um salto que pode chegar a quase triplicar o custo da nossa principal matéria-prima. Isso não é um reajuste, é uma ruptura. A grande questão é, como é que a gente chegou nesse ponto e, o mais importante de tudo, como é que se sobrevive a isso? Ok, vamos mergulhar nisso. Esse choque de preços não aconteceu do nada, não foi por acaso. Foi o resultado do que a gente pode chamar de tempestade perfeita, sabe? Uma série de crises globais que se juntaram e atingiram em cheio o coração da nossa cadeia petroquímica. Olha só como uma coisa vai puxando a outra. O conflito lá no Oriente Médio e o bloqueio no Estreito de Hormuz param o fluxo de petróleo. Os ataques no Mar Vermelho bagunçam toda a logística do mundo. E, para completar, o racionamento de energia na Ásia simplesmente desliga algumas das maiores fábricas de resina do planeta. É um efeito dominó, só que em escala global. E aqui, os números mostram o tamanho do estrago. E não é só o petróleo, não. A nafta, que é essencial para o polietileno, teve uma queda de 24% na oferta que vem por navio. O GLP, fundamental para o polipropileno, caiu 30%. O problema aqui deixou de ser só o preço. Agora a gente está falando de não ter o material fisicamente. E o resultado é esse nó logístico que vocês estão vendo. De um lado, o bloqueio. Do outro, os desvios. É um verdadeiro efeito pinça que não só joga o custo do frete lá para cima em até 60%, como também coloca mais 2 semanas no tempo de viagem. Moral da história? Os estoques estão sumindo muito mais rápido do que a gente consegue repor. Tá, agora vamos sair desse cenário global e descer para o chão de fábrica. Vamos ver como essa crise toda se traduz em problemas bem reais para as empresas aqui no Brasil. Essa citação do presidente do conselho da Biplast, olha, ela resume perfeitamente a dupla ameaça que a gente está enfrentando. Não é só ter que pagar mais caro, é o risco bem real de não ter o que comprar, de ter que parar uma linha de produção inteira por falta de resina. E aí que o negócio aperta, sabe? Para uma empresa pequena ou média, triplicar o custo da matéria-prima significa que ela precisa do triplo de capital de giro só para conseguir manter o mesmo estoque de antes. Isso seca o caixa da empresa e coloca a sobrevivência do negócio em risco, imediato. E é aqui que a situação fica ainda mais complicada. Porque olhando de fora, alguém podia perguntar, ué, se o problema é importar, por que a indústria daqui não aumenta a produção e resolve? Pois é, a resposta está num grande paradoxo. Gente, olhem para isso, é um contraste absurdo, né? De um lado, a gente tem o maior nível de capacidade ociosa em 30 anos. Quase metade das nossas fábricas poderiam estar produzindo mais. Do outro lado, a gente bateu recorde de importação de resina. Como é que isso é possível? Então, por que isso acontece? A explicação está nesses pontos aqui. A nossa matéria-prima, a nafta, é cara. A gente está sendo invadido por produtos mais baratos, feitos de gás de xisto ou de carvão. A nossa principal produtora nacional enfrenta seus próprios desafios financeiros. E, para complicar tudo, as tarifas que deveriam proteger a gente acabam limitando o acesso a uma das poucas fontes que ainda está estável, que são os Estados Unidos. Bom, diante desse cenário todo, a única saída é inovar e ter agilidade técnica. A primeira parte do nosso manual de sobrevivência é começar a olhar para os materiais de um jeito muito mais científico, muito mais rigoroso. Essa é uma pergunta de R$ 1 milhão no chão de fábrica hoje em dia. E a resposta, pessoal, é um gigantesco não. Achar que dá para substituir uma resina olhando só para o índice de fluidez, o EMI, é uma aposta muito arriscada. Uma aposta que pode levar a falhas catastróficas no produto final. O EMI é só a pontinha do iceberg. Para homologar o material alternativo com segurança, tem que analisar o ponto de fusão, que mexe no consumo de energia, tem que olhar a distribuição de peso molecular, o tal do MWD, que define a resistência da peça, e, claro, o pacote de aditivos, que garante que o produto vai durar. E já que falamos em MWD, entender a diferença entre resina monomodal e bimodal
é fundamental. A resina bimodal, por exemplo, ela consegue combinar o melhor de dois mundos. Tem uma parte que ajuda o material a fluir melhor no processo e outra parte que dá uma resistência mecânica muito, mas muito superior. Trocar um bimodal por um monomodal, mesmo que o MI seja igualzinho, pode ser um desastre. Beleza, agora vamos para a segunda parte do nosso manual de sobrevivência, que é olhar para um recurso que sempre esteve por aí, mas que agora ganha uma importância estratégica que a gente nunca viu antes: os materiais reciclados. Gente, a gente precisa virar uma chave na cabeça. Reciclagem não é mais só um item de marketing ou uma obrigação com o meio ambiente. Nessa economia de guerra que a gente vive, o material reciclado, seja o PCR, que é o pós-consumo, ou o PCI, pós-industrial, virou nossa reserva estratégica. É o estoque de segurança que pode impedir uma fábrica de parar completamente por falta de resina virgem. E tem que ser para ontem, pessoal, para ontem. Primeiro passo, identificar quem são os fornecedores de reciclado que garantem qualidade e consistência. Segundo, homologar esse material com o mesmo rigor técnico que se usa para resina virgem, sem tirar nem pôr. E terceiro, integrar na produção, começando com misturas, usando o reciclado para evitar que a fábrica pare. E por que essa urgência toda? Por causa disso aqui. Mesmo que, por um milagre, os conflitos no mundo acabassem hoje, a bagunça na logística e na produção é tão grande que a gente levaria, sendo bem otimista, mais de 1 ano para voltar a ter um abastecimento perto do normal. Não dá para esperar. Essa frase, que vem da curadoria do Marcelo Serpa Braga, resume a dura realidade dessa economia de guerra. A prioridade máxima mudou. Não é mais maximizar o lucro, e sim garantir a continuidade. Repassar o custo, por mais doloroso que seja, vira a única alternativa para não quebrar e para não deixar faltar produto essencial para todo mundo. E é com isso que a gente termina, com uma provocação. Esse cenário todo forçou a gente a acelerar uma mudança que talvez levasse uma década para acontecer. Juntar engenharia de materiais de ponta com economia circular deixou de ser uma vantagem para se tornar a única estratégia possível de sobrevivência. A questão agora é como é que cada operação vai se adaptar para vencer essa batalha. E aí, como é que a sua empresa está se preparando para esta nova realidade? Deixa a sua estratégia aqui nos comentários, sugira outros temas urgentes para a gente discutir e, claro, compartilhe esta análise com quem também precisa estar preparado para o que vem pela frente. Um transformador abraço e até nosso próximo encontro.